Olá a todos. Então, vocês que enfrentaram a chuva para chegarem aqui se dedicaram bastante. Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, que criou todo o universo e que está presente nele, nós te agradecemos. Pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, nós fomos salvos. E através do corpo de Cristo, onde Deus opera, que é a igreja, o Senhor está conosco, nos conduzindo, nos alimentando, nos protegendo. Senhor, agradecemos pelo Senhor Deus ter permitido o dom para cada um para que possa se encarregar desse trabalho. Durante essa semana, especialmente, nós estamos realizando o retiro de outono. Muitos espíritos que receberam a salvação dessa vez, e dentro do Senhor Deus possam ser estabelecidos fortemente, que o Senhor Deus possa conduzi-los. Senhor, nós desejamos meditar a Sua palavra hoje. Todas as pessoas que ouvem a palavra, todos aqueles que pregam a palavra, que o Senhor Deus possa sustentá-los através da palavra, para que todos eles possam ser conduzidos. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Vamos procurar na Bíblia, 2 Coríntios capítulo 8. 2 Coríntios capítulo 8. Vamos ver a palavra do versículo 1 ao 5. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 ao 5. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas de Macedônia. Como é muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos. Vamos ler todos juntos o versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Então, no nosso local de retiro, em Gwangju, nós estamos no último dia, todas as palavras já se encerraram. Eu acredito que nesse tempo as pessoas estão recebendo o batismo no local do batismo. E é por isso que dessa vez, no retiro de outono de 2025, se nós olharmos o número de inscrições, foram 6.300 que fizeram pré-inscrições e 300 que fizeram a inscrição no local. Então deu por volta de 7.000 pessoas que se inscreveram e mais de 1.300 pessoas que estão realizando voluntariamente. São 8.300 pessoas. E também tem muitas pessoas que não se inscreveram, não estão fazendo serviço voluntário, mas foram para participarem. E nós não sabemos o número, mas estão ali em comunicação, em comunhão. Tem pessoas que levam pessoas para simplesmente poderem ouvir a palavra pelo menos um dia. Então, eu acredito que são muitas pessoas que participaram desse retiro de outono. Então, nesse local, que é o trabalho de Deus, no momento mais alegre que Deus se agrada de salvar o espírito morto, para esse trabalho de resgatar, eu acredito que nós estamos usando toda a nossa força, todo o nosso coração. Então aqui nós podemos ver que existe a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Então se nós falamos duas grandes graças que Deus nos permitiu, é a salvação e a glória. Se nós olharmos para as igrejas da Macedônia, iniciaram-se em Filipenses e foram até Tessalônica, Macedônia, então toda a parte da região do norte da Grécia, existem muitas igrejas ali, houveram muitas igrejas, e qual é a graça que Deus deu a eles? Então, para que eles pudessem fazer o trabalho do Senhor Deus, eles fizeram a contribuição, e essa contribuição que eles fizeram foi uma grande graça do Senhor Deus, porque eles fizeram essas grandes ofertas, e mesmo que tivessem feito grandes ofertas, o Senhor Deus os ajudou, o Senhor Deus os permitiu a graça para que eles pudessem se recuperar das questões materiais. E nós podemos ver como eles receberam essa grande graça do Senhor Deus. Se nós olharmos Efésios capítulo 2, versículo 8, ele fala que através dessa graça, que é a graça da salvação que recebemos. Então, algo chamado graça quer dizer que não existe nada que eu tenha feito, mas nós simplesmente recebemos de graça de alguém. E isso chamamos de graça. Então, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então não veio das obras para que ninguém se glorie. Então o Senhor ele diz nessa palavra e continuamente ele diz porque somos feitura sua. Então nós não somos uma criatura que simplesmente fomos modificadas. Nós somos feitas novamente, uma nova criatura, criaturas feitas por Deus. Então, o Senhor Deus ele nos criou quando este mundo foi criado, mas quando nós recebemos a salvação, nós somos criados mais uma vez. Nascemos mais uma vez de novo. E é por isso que se alguém não nascer de novo,
não tem como ver o reino de Deus. Então, da mesma maneira, nós somos feituras sua. Então, nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. O motivo do Senhor Deus ele ter nos salvo é para que nós, como novas criaturas, o objetivo, o propósito é viver em Cristo Jesus. Sermos criados para as boas obras em Cristo Jesus, as quais Deus preparou, quer dizer que desde o princípio, desde a criação, para que andássemos nelas. Então, o motivo de nós termos recebido a salvação é para a boa obra nós fomos criados. Então, a boa obra que nós fomos criados para nós andarmos nela. E é por isso, o Senhor Deus, ele nos salvou, ele nos permitiu o nosso corpo, a nossa vida para se tornar puro, para se tornar o seu povo escolhido. Então, nós já vimos na nossa memorização da palavra também. Davi, quando ele construiu o templo, não foi para si mesmo, mas foi para Deus. Então, esta igreja é o corpo de Cristo, esse templo de Deus. O templo de Deus, a igreja, não é para nós. Na realidade, é para Deus. É algo que é para Deus que, resumidamente, é para todos nós. Por quê? Porque nós somos aqueles que fomos criados novamente em Deus para a boa obra. Então, nós temos os 4 princípios espirituais que se formam dentro de nós. Isso é a boa obra de Deus. Isso é o trabalho de dar glórias ao Senhor Deus. A vivência da palavra, nós podemos dizer 5 grandes coisas dentro da palavra. Primeiro, a coisa mais fácil é ouvir. É por isso que se olharmos no Antigo Testamento, quando o povo de Israel eles não ouviam, ele dizia, Israel, ouça. Então, não, porque a fé vem do ouvir. Então, o ouvir é muito importante. E depois, quando você tem um pouco mais de determinação, é ler. Você põe a palavra todo o restante da sua vida para ler esta palavra. E diz para o quê? Meditar. Como em Salmos 1, ele já disse que realmente bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos escarnecedores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E quarto é inscrever dentro do seu coração, nas tábuas do seu coração. E quinto é aquele que guarda essa palavra, vive conforme essa palavra. Então, realmente, grande é o galardão, grande é a recompensa daquele que aplica, que vive conforme a palavra. Isso nós dizemos que é a vivência da palavra. Nós dizemos a palavra, a oração. Segundo, a oração. A oração, existe a oração individual, mas também tem a individual coletiva que nós realizamos todos juntos. E também, nós, dentro do Senhor Deus, de forma realmente bem esforçada, tem um coração que nós suplicamos, quer dizer, que é a oração de suplicação a Deus. Então, nós temos orações em diversas formas e tipos. Nós podemos ver como o apóstolo Paulo, ele pediu a oração para os irmãos. Tem um pedido de oração. Então, a vivência de oração. Então, se nós olharmos para os judeus em Israel, eles oravam 3 vezes ao dia, de dia, pela tarde e pela noite. Daniel também era um homem de oração. Então, todos os nossos antecedentes da fé, eles viveram conforme a palavra, viveram em oração e também viveram em oração para fazer a comunhão. Então, o que é a comunhão? A comunhão significa a reunião. Quer dizer que dentro da igreja, corpo de Cristo, eu como um membro, eu em uma posição, eu fazer o trabalho que eu devo fazer, isso se chama comunhão. Então, comunhão, essa reunião significa a reunião para o serviço, existe a reunião para a comunhão. Existe a comunhão do grupo dos pais, realmente das mães, realmente do grupo voluntário, de professores, de jovens, de vários grupos, de várias comunhões diferentes. Toda essa reunião onde nós nos reunimos para estar em comunhão se aplica na comunhão. E também o quarto, agora de eu ofertar a minha vida, eu entregar a minha vida ao Senhor, sacrificar a minha vida ao Senhor. Tudo isso entra
dentro da comunhão, que também é o entregar a mim mesmo, seja eu entregar as ofertas, eu fazer as contribuições, os dízimos também. E todas as coisas que eu faço, e por fim, por que eu estou neste mundo? É para pregar o Evangelho. Então, quando nós realizávamos a escola realmente dominical ou a escola da igreja, realmente nos sábados, por exemplo, eu perguntei aos jovens, às crianças, perguntei, por que vocês estão vivos? Por que vocês vivem? Eles disseram, eu vivo para pregar o Evangelho. Eu perguntei para o estudante do lado, ele disse, eu vivo para evangelizar. Então é só evangelizar, mas por que você estuda? Eles disseram, não, eu estudo bem para poder evangelizar melhor. E então assim que eu posso evangelizar. E é por isso que nós precisamos nos esforçar no trabalho deste mundo também para poder pregar o Evangelho. Para podermos pregar o Evangelho. É por isso que quando o número dos santos eles preencherem, quando o nosso trabalho da evangelização acabar, o Senhor ele virá para nos buscar. É por isso que esse trabalho de nós pregarmos o Evangelho, exige realmente a evangelização individual, nós temos as consultas, nós temos os retiros, as conferências, nós comemos e bebemos, nos reunimos no retiro, todos juntos. Nós realizamos várias vezes o retiro, uma vez no ano, e todas as igrejas realmente realizam o retiro. Não existe nenhuma igreja nossa no mundo inteiro que não faça o retiro. Tudo isso é a boa obra de Deus. Eu estou participando disso. Então eu estou participando disso como realmente um membro de Cristo. Quer dizer que é um trabalho para o Senhor Deus, para esse templo de Deus. Então, Davi, realmente ele disse para eu construir o templo é para o Senhor. É verdade? Então, o tema que eu quero pregar hoje, eu coloquei como dízimo, oferta e contribuição. E uma pessoa me perguntou, disse, pastor, o que é a diferença dessa oferta e contribuição? Então, dessa vez eu quero pregar um pouco sobre o que é dízimo, a oferta e contribuição. Então, eu quero realmente. Eu coloquei esse tema para que eu pudesse realmente explicar, conforme a Bíblia, todos esses três tipos. O dízimo é uma forma de agradecimento que eu expresso diante do Senhor Deus por todas as coisas que Ele tem me feito. Então, dízimo significa que eu estou reconhecendo que tudo que eu tenho é do Senhor Deus. Então, na palavra de Jó também diz: todas as coisas da criação do mundo são minhas. As montanhas, o céu e a terra, as planícies, tudo são minhas. Tudo são meu. Então, tudo que é meu, então eu reconheço. É por isso que um décimo, o dízimo, que significa o décimo, eu entrego para o Senhor, completamente para o Senhor. Isso eu posso dizer que eu estou reconhecendo que tudo é do Senhor. Vamos procurar Levítico, versículo 27. Levítico, capítulo 17, a 27. Levítico 27, versículo 30. Levítico 27, versículo 30. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor. Santas são ao Senhor. Então, santas ao Senhor, quer dizer que é algo que é santo, que é separado para o Senhor. Isso não é algo que é tocado pelo homem, mas é para o trabalho de Deus, para a glória de Deus, para agradar a Deus. O dízimo nós separamos para o Senhor Deus, e isso nós chamamos de dízimo, que é do Senhor. Então, quer dizer que, como a imagem de que nós reconhecemos que é do Senhor, nós chamamos de dízimo. Na realidade, o Senhor Deus ele criou os céus e a terra para o Senhor. Então, tudo para nos salvar também é para o Senhor. É por isso que na palavra de Isaías 25 também, ele diz: Eu
eu, por amor de mim mesmo, realmente eu remi os seus pecados. Então, o Senhor Deus, ele nos salvar é para nós? Não, é para o Senhor. Claro que o que é para o Senhor é para nós também. Então, mas, claro que é importante nós pormos o Senhor Deus à frente de tudo. É por isso que quando nós recebemos a salvação, antes todas as coisas eram nossas. Eu não deixava ninguém tocar no que era meu. Eu brigava, eu segurava, não deixava ninguém chegar perto. Mas após receber a salvação, não existe nada que é meu. Agora eu sou do Senhor. Agora todas as minhas coisas, toda a minha vida, agora são do Senhor. Agora eu conheço que são do Senhor. Isso que é importante, que é do Senhor. Daqui a alguns dias, agora nossos irmãos e irmãs que receberam a salvação, todos aqui, todos juntos vamos ser levados para o reino dos céus. Então, nós vivemos neste mundo, mas nós pertencemos aos céus. Aqueles que são da terra, continuamente, eles querem buscar ganhar algo nessa terra. Mas nós somos aqueles que somos dos céus. Então, como o Senhor já disse na palavra da Bíblia, então nós vivemos para o mundo espiritual. Nós vivemos neste mundo conectando com as coisas espirituais. E o que está nessas coisas espirituais? Os celestiais é o Senhor Deus, nosso Pai. Nós oramos e pedimos a Ele, e Ele nos ouve e Ele responde às nossas orações. E ali, todas as coisas que nós realizamos, conjuntamente Ele anda conosco, conecta e opera por nós. E é por isso que quando nós recebemos a salvação, a partir de agora, os valores de vida, o objetivo de vida, a nossa forma de ver este mundo mudou. Então agora todas as coisas que nós temos é a graça de Deus. E é por isso que nós podemos dizer que nós expressamos o nosso agradecimento para o Senhor Deus, nós chamamos de dízimo. E esse dízimo é o que o Senhor Deus ele recebe e ele se agrada. É por isso que assim o Senhor Deus ele trabalha e faz a sua obra. Então tem pessoas que dizem, o dízimo é a lei. Nós estamos vivendo no tempo da graça. No tempo da graça não é necessário o dízimo. Então, mas na realidade, todas as coisas são do Senhor Deus. Você está dando o voto de agradecimento, dizendo que tudo é do Senhor Deus e agradecendo. Mas essas pessoas, elas confundem e esquecem disso. Se nós olharmos para nosso Abraão, o antecessor da fé, ele deu o dízimo ao Melquisedeque. E ele diz que entregar 1/10 realmente para o Senhor Deus é o que aparece na Bíblia. Naquele tempo, já se passaram 430 anos antes da vinda de Moisés. Muito antes da própria lei, no tempo da graça, que é o tempo de Abraão, ele mesmo já deu o dízimo. E Jacó é a mesma coisa. Se nós olharmos em Hebreus capítulo 7, palavra de Hebreus capítulo 7, a partir do versículo 1 ao 4. Hebreus capítulo 7, versículo 1. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feitos semelhantes aos filhos de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até a patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Ele deu esses despojos do dízimo para quem? Para Melquisedeque, que é o rei da justiça, que é o rei de Salém, rei da paz, que não tem mãe, nem pai, nem genealogia. Aqui o Senhor Jesus ele diz que se encontrou com Abraão, e este é o momento que o Senhor Jesus ele se encontrou com Abraão. Então quer dizer que ele se encontrou com ele, o rei da justiça, rei de Salém, rei da paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida. Quer dizer que ele, como o sacerdote eterno, recebeu o dízimo de Abraão. Então, o dízimo que nós entregamos para o Senhor Deus. E é por isso que o Senhor Deus é aquele que faz o trabalho de Deus.
E aqui, se nós olharmos, disse: nem tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feitos semelhantes ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Para esse sacerdote, que fica para sempre, Abraão, ele deu os dízimos dos despojos. E Jacó, a mesma coisa. Se nós olharmos em Gênesis 28, palavra de Gênesis, capítulo 28. A partir do versículo 20 ao 22. Gênesis 28, capítulo 28, versículo 20. Se nós olhamos aqui, ele fez o seu voto em Betel, e Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então, tudo o que ele tem, agora ele diz: eu vou entregar para o Senhor. Toda esta minha vida é do Senhor. Então, agora o Senhor, ele vive em mim. Agora eu vivo no Senhor, quer dizer que agora eu dentro do Senhor. Quer dizer que agora essa vivência de viver junto, dentro do Senhor, como este voto, até Jacó, que aqui aparece, ele deu o dízimo ao Senhor. Abraão, ele deu o dízimo, e da mesma maneira Jacó também, ele dar o voto de dízimo é o mesmo coração. E é por isso que o cristão, nós que recebemos a salvação, os nossos irmãos e irmãs, agora, através da graça de Deus, nós temos a bênção de agradecimento, a imagem que nós recebemos, nós temos este mesmo coração, não é mesmo? Então, o que nós chamamos de dízimo significa que não é somente eu mesmo, mas toda a minha vida, quer dizer que todos os meus pertences, os meus bens são do Senhor. Então, isso se torna a imagem de expressar ao Senhor, não é mesmo? Quer dizer que todas as minhas coisas são do Senhor. Então, se eu sei que são do Senhor, tudo que é do Senhor também é meu. Então, crianças pequenas, eles dizem: é minha casa. Aqui sua casa, o quê? A casa dos seus pais? Mas nós chamamos de nossa casa. Por que nós chamamos de nossa casa? Por que a criança pequena diz a minha casa ou a nossa casa? Porque todas as coisas daquela casa, ele usufrui junto da família. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles serão o reino de Deus. E estes herdarão o reino de Deus. Então, será que no reino dos céus existe isso? Você vai dormir no quarto tal, no número tal. Não. No reino dos céus não existe noite. Existe uma luz realmente mais clara, mais brilhante do que o próprio sol. Não existe sol, sempre vai ser dia. Será que nós temos o corpo espiritual, nós precisamos dormir? Não precisamos dormir. Se nós formos para o reino dos céus, nós teremos esse corpo espiritual tão realmente sagrado que nós podemos ir para qualquer lugar que nós desejamos. Nós temos esse corpo glorioso. Então, qual parte do céu é meu? Tudo no céu é meu. Cada um de nós. Tudo se aplica da mesma maneira. Nós somos filhos dos céus. Nós somos o povo dos céus. O reino dos céus é nosso. Quer dizer que o reino dos céus por completo é meu. E é por isso nós não sabemos quão grandioso é a bênção que nós temos, porque tudo que é do Senhor Deus é meu. Então, se eu falar pelo contrário, tudo que é de Deus é meu, não é mesmo? Então, e nós chamamos que a base disso é o dízimo. Então, nós vivemos este mundo com essa carne. E é por isso que em todas as coisas que nós pedimos e precisamos do Senhor Deus, Ele nos ajuda. Então, nós, primeiramente,
buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então ele disse: olhe para as aves do céu, olhe para os lírios do campo. O Senhor Deus, ele alimenta e os cuida, os mantém. E todas essas coisas, o que vocês pedem são o que os gentios estão pedindo. Mas tudo o que vocês necessitam, o Senhor no reino dos céus já o sabe. E é por isso que o Senhor disse para não deixar o dízimo de lado, mas para realizá-lo. Vamos procurar Mateus 23. Mateus capítulo 23. Versículo 23, vamos ler todos juntos. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o caminho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Quer dizer que não é para omitir os dízimos, é para fazer a lei, o juízo, misericórdia e fé, mas também você precisa não omitir os dízimos. É o que você precisa manter. Então não é algo que eu posso dizer, isso eu vou fazer diante do Senhor Deus e o outro não. Tudo é do Senhor. Quer dizer que eu, como estou mantendo como um voto diante do Senhor Deus que tudo é de Deus, eu realizo o dízimo. Então se nós olharmos, a tribo de Levi não recebeu terra nenhuma. Eles viveram diante do Senhor Deus para viver em tendas, para poderem servir ao Senhor Deus. Eles receberam dos dízimos que receberam das outras tribos. Então, Levi, enquanto eles viviam para servir ao Senhor Deus no tabernáculo e nas tendas, eles viveram sem dificuldades. Mas, depois que eles viveram 70 anos de escravidão na Babilônia e retornaram, todas as outras tribos não pagaram mais o dízimo, não realizaram mais o dízimo. É por isso que o povo de Levi, o que eles fizeram? Sem o que poderem fazer, eles saíram para ganhar dinheiro, para trabalharem. E é por isso que para servirem ao Senhor Deus, para fazer o trabalho do templo de Deus, começou a ser impedido, não começou a ser possível realizar o trabalho de Deus. É por isso que Neemias disse, não, assim não pode ser. É por isso que o servo de Deus Neemias, ele disse que o trabalho do templo ser parado, ser omitido por conta disso. Vamos procurar Neemias. Neemias capítulo 13. Palavra de Neemias capítulo 13. Versículo 10. Neemias 13, versículo 10. Somente o versículo 10. Também entendi que os quinhões dos levitas não se lhe davam. Isso significa os dízimos. De maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra, todos significam os levitas, tinham fugido cada um para a sua terra. Então agora, fugido, isso significa ir em busca para a sobrevivência. Quer dizer, cada um foi embora para buscar o que tinha para fazer. Então, o dízimo é algo importantíssimo que não pode faltar para fazer o trabalho de Deus. Nós que recebemos a salvação, nós temos a carne, nós precisamos fazer o nosso trabalho, precisamos fazer o trabalho de Deus também. O trabalho de Deus, a obra de Deus. Então, eu, como aquele que faz a obra de Deus, existe a obra de Deus. Então, para fazer a obra de Deus, então nós, para podermos fazer essa obra de Deus, isso é necessário. Então, se nós olharmos em Malaquias, o povo de Israel, eles partiram do Senhor Deus. Eles não deram as ofertas, eles não deram os dízimos ao Senhor. Mas o Senhor disse que isso é roubar da casa do Pai. Então, isso significa que você não entregou algo que é de Deus para Deus. Isso é igual a roubar. Vamos procurar a palavra de Malaquias. A última palavra do Antigo Testamento, nós temos Malaquias.
Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, versículo 8 ao versículo 10. Malaquias 3. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois maldiçoados. Porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Então, na nossa vivência do dízimo, nós experimentamos uma coisa dessas. Quer dizer que o Senhor Deus, ele reconhece algo que é de Deus, que é para Deus, mas se você não o dá, se você usa para si mesmo, isso é roubo diante de Deus. Então, porque se você não entregou algo que é de Deus para Deus. E é por isso que nós todos somos homens de Deus. Homens de Deus, os dízimos e as ofertas. Nós chamamos isso de ofertas, os dízimos e as ofertas. O Senhor Deus, ele está dizendo que isso é o roubo diante do Senhor Deus. E é por isso que tudo é de Deus, com o coração de temer a Deus, de entregar a Deus, nós chamamos de dízimo. Tudo foi dado pelo Senhor. Toda a criação, todo este mundo. Tudo é o que o Senhor Deus ele deu para nós. Toda a criação, todas as coisas, na realidade, são inúteis diante do Senhor Deus. Mas são necessárias para nós. O Senhor Deus ele criou os céus e a terra, mas ele não criou em vão. Ele criou para que o homem habitasse nela. É por isso que o homem, quer dizer que nós, para que pudéssemos habitar, o Senhor Deus ele nos permitiu esta graça. O Senhor Deus ele nos permitiu a vida, o ar, todo o mantimento para que nós pudéssemos viver. Então quer dizer que todas as coisas o Senhor Deus ele nos permitiu para que nós pudéssemos viver pelo Senhor. Quer dizer que o Senhor Deus ele nos permitiu, se entregou a si mesmo por nós. Então, será que nós vamos dar algo para alguém? Eu dou a minha herança para essa pessoa. Pense bem, será que isso é a maior coisa? Ou eu dar a minha vida por alguém é maior? Qual é maior? Dar toda a minha herança ou dar a minha vida? Dar a minha vida significa que eu dei tudo que eu tinha, não é mesmo? O que o Senhor Deus ele deu para mim? Ele deu a si mesmo por mim. O Senhor ele se entregou a si mesmo por mim, sem poupar nada. Ele deu tudo para mim. Então, o Senhor Jesus Cristo, realmente quem é Ele? É Deus. O Senhor Deus, Ele se entregou por mim, para que eu pudesse viver com o Senhor no reino dos céus. Para que eu pudesse viver para o Senhor, Ele nos permitiu todas as coisas, toda a minha vida, toda a respiração, para me salvar. Para que eu possa ser conduzido para o reino dos céus, para ser conduzido para o reino dos céus. Então, até a morte, até a sua vida, Ele nos entregou. E é por isso que nós, quando vemos o Senhor Deus que fez compreender a salvação, que nós recebemos a salvação, Ele diz, vós sois meus. Então, vós sois o meu povo, são os meus filhos, vocês são meu. E é por isso que o Senhor Deus os bateu. Então, assim como o Senhor, ele sela, ele bate o carimbo, da mesma maneira ele deu o Espírito Santo para nós, dizendo, vós sois meus. É dessa maneira que o Senhor Deus, ele nos selou. Quer dizer que todos os bens que eu tenho também tornam para o Senhor, junto comigo.
É por isso que isso significa que todas as coisas são do Senhor Deus. Todo o tempo que eu tenho, seja os meus talentos, pode ser os bens que eu tenha, todas as coisas que eu tenho são do Senhor Deus. Então, mas o Senhor Deus ele entregou para mim para que eu pudesse gerenciar. Isso significa que eu sou o mordomo de Deus. Aparece na Bíblia, o mordomo. A fé é de mordomo. É por isso que agora tudo é do Senhor Deus, não é meu. Então, o mordomo, quando o dono diz que vai utilizar, o mordomo vai e entrega, não é? Aquele que gerencia, aquele que administra, tudo é do dono. Então, se o dono está pedindo, ele diz: o dono está pedindo, eu vou ali entregar. Ele vai e entrega para o dono. Ele não pensa em nada, porque ele só está gerenciando algo que é do dono, não é mesmo? É por isso que o Senhor Jesus, antes de entrar em Jerusalém, ele enviou 2 discípulos, dizendo: vão lá para lá, procurar um jumentinho, a mãe jumento e o seu filhote, um jumentinho, e tragam para mim. E se alguém perguntar para o que está fazendo, se alguém te perguntar e questionar por que estão levando o jumento, diga que o Senhor os usará. O Senhor os usará. Tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. E é por isso que se assim o fizer, eles o enviarão. Os discípulos foram e havia um jumentinho amarrado com a mãe. E quando eles desamarraram, e chegou o dono dizendo: ei, o que vocês estão fazendo? Por que vocês estão desamarrando? E eles disseram somente uma palavra: o Senhor usará. O Senhor usará. Eles disseram: é? Naquele momento os enviará. Imediatamente. Se nós olharmos a Abraão, nosso antecedente da fé, ele não somente em dízimo, mas o seu filho unigênito. Isaac é de Deus. Tudo é de Deus. Já que o Senhor Deus ele deseja, ele entregou tudo a Deus. Não é mesmo? Antes de entregar isso ao Senhor, o Senhor ele disse, conforme, através de seu filho Isaac, eu vou fazer, realmente dar essa promessa de que eu vou fazer você mais do que as areias da praia, mais do que as estrelas dos céus, eu vou criar tu em multidões. E ele, mas mesmo assim foi ofertar o seu filho, pois ele creu que o Senhor Deus haveria de ressuscitá-lo ou permitir a graça continuamente. Então, da mesma maneira para nós, se o Senhor está dizendo que vai utilizar, vamos enviar imediatamente. Então quer dizer que eu tenho um coração unido com Deus. O que Davi ele fez? Davi, ele tinha o coração unido com o Senhor. Então eu, quando estou unido em coração com Deus, quando meu coração está unido, colado com Deus, eu posso viver para o Senhor. Então parece que é muito duro a forma de falar. Eu vou ler algo que eu achei na internet para vocês. Então, só por eu ter dado alguns trocados a Deus, o que será que eu fiz para Deus? Não pense que eu estou fazendo algo por Deus por uns trocados. Para Deus, não é importante os trocados que eu estou dando. Então, eu quero contar a história da minha filha. Eu comprei um biscoito para minha filha e quando ela segurava na mão, se nós olharmos para o rosto dela, é muito engraçado. Porque quando eu e ela, minha esposa, vamos na frente dela e estendemos a mão pedindo: ei, filha, me dá somente um biscoito. E essa criança, a minha filha, que é o tamanho de um coelhinho, ela fica pensando e pensando: será que eu dou o biscoito ou não dou? É muito engraçado de ver a forma dela pensativa. Mas depois ela coloca a mão e me dá um biscoito e dá para mim. E ela coloca na minha boca. E esta graça é tão grandiosa que eu vou e dou um beijo na bochecha da minha filha. Por conta da graça que me recebi. E assim eu agradeço a ela mais de 1000 vezes. E assim
A vovó e a mamãe também batem realmente palmas, aplaudem por ela. E essa criança, ela pensa que ela fez algo grandioso e ela se orgulha. E a vovó e a mãe também, para receber um biscoitinho, precisam adulá-la de todas as maneiras possíveis para receberem. Entre aspas. Então, se a criança sozinha, ela pensando que eu estou alimentando os meus pais. Nossa, como meus pais estão com tanta fome que eles estão pedindo um biscoito, eles estão suplicando por um biscoitinho. Coitados. Sem mim, essa família vai ser realmente desabada. Então, mas hoje eu sacrifiquei 3 biscoitos pelo pai, pela mãe e pela vovó. O que será que eu devo fazer com uma criança dessas? Então, realmente, só de pensar nisso é tão complicado. Será que eu não quero dar um cascudo quando se ela pensasse assim? Então, os pais não desejam migalhas de biscoitos. Os pais estão felizes e alegres. Não é para receberem um biscoitinho da filha. Mas é por quê? Porque essa criança pequena, ela tem o biscoito que está ela segurando na mão, a coisa que ela considera tão precioso que é o biscoito, ela ter dado parte desse biscoito para os pais. É esse o coração. Então, é esse o coração que o Senhor Deus ele deseja. Então, mais do que qualquer outra coisa, diante do Senhor Deus, primeiro o Senhor ele quer ver o coração. O Senhor está pedindo o coração. É por isso que em Provérbios capítulo 23, versículo 26, ele já disse: Dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. E é por isso que como é o coração do Senhor? Com o coração do Senhor. E é por isso que nós somos fiéis até no pouco. No pouco que o Senhor Deus ele me deu. Ele realmente considera isso como pouco também. Mas as pessoas pensam que os bens que eles têm é a grandeza da vida deles. Mas nós que recebemos a salvação. Para aqueles que receberam a salvação. Então, o Senhor Deus, Ele que nos permitiu todas as coisas. Deus é aquele que nos deu tudo. Ele se entregou a si mesmo para nós. E é por isso que nós estamos dentro do Senhor. E é por isso que nós todos estamos junto com o Senhor, vivemos junto com Ele, iremos para os céus depois. E é por isso que quando nós fomos para o reino dos céus não está ali ou ali, aqui ou ali, está dentro de vós. Nós estamos dentro do reino dos céus. E é por isso que nós todos sabemos que todas as coisas acontecem conforme a vontade do Senhor Deus. Ali nós nos reunimos, que é a igreja, para agradecermos, para louvarmos. Nós todos, aqui também, como nós iremos usufruir no reino dos céus, nós estamos dando andamento aqui com o coração do Senhor, com o mesmo coração. Nós estamos em lugares diferentes somente, mas na realidade, nós todos que estamos dentro da igreja enquanto vivos neste mundo é o reino dos céus. Nós estamos dentro do Senhor, nós estamos dentro do reino dos céus. E o Senhor está dentro de nós, não é mesmo? Então, se nós olharmos para o povo de Israel, na realidade, o que eles fizeram primeiro? Eles deram os dízimos. Então, eles realmente cultivavam, eles não ganhavam salário igual a nós, mas uma vez ao ano. Então, seja colher o trigo ou o cultivo que ali eles faziam, mas 1/10 de tudo eles sempre entregavam para o Senhor. Eles davam o dízimo ao Senhor. Então, isto é a graça de Deus, isto é a bênção de Deus. Em todas as coisas eles sabiam que esta é a vontade do Senhor Deus, que Ele permitia para nós como o dízimo. O dízimo era utilizado para o trabalho do Senhor Deus. Qual é o trabalho do tribo de Levi? É manter o templo do Senhor, servir ao Senhor, fazer a conexão do homem com o Senhor Deus, seja todas as ofertas que eles faziam. Era a tribo de Levi. E a tribo de Levi
o que eles faziam? Eles ensinavam o povo conforme a palavra do Senhor Deus. Então, utilizavam todas aquelas coisas para a vivência e também para a manutenção do templo. Era assim que os dízimos eram utilizados. Os dízimos que eram utilizados uma vez a cada 3 anos também, eles ajudavam também os peregrinos, os forasteiros, os fracos. E eles também pagavam também o tributo para o templo. O Senhor Jesus também pagou o tributo do templo. Vamos procurar? Mateus, capítulo 17. Mateus, capítulo 17. Versículo 24. Capítulo 17, versículo 24. Versículo 27. 17, versículo 24. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro e os que cobravam as dracmas. Esse é o pagamento para o templo. E disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele: sim. Pedro disse: não, como assim ele não paga? Ele paga, sim. Sim, entrando em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? E disse-lhe Pedro: dos alheios? Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter, toma-o e dá-o por mim e por ti. Então, o Senhor Jesus também ele pagou esse tributo, que é a dracma. Então, o povo de Israel eles davam os seus dízimos e também davam essas dracmas como tributo. E se olharmos em Deuteronômio, disse sobre essa dracma, que também é a dracma da remissão. Então, eles pagavam para o tributo do templo para a redenção. Então, isso não é um valor que ricos pagavam mais e pobres pagavam menos. Todos pagavam da mesma maneira para a remissão. Mas quando chegou o reinado, o rei, ele tributava muito o povo para manter o governo, para manter o povo, manter as fronteiras, o exército, a diplomacia. Então haviam vários tributos também de cultivo, de gado, de moradia, para a construção dos castelos, fazer um trabalho forçado, reunia pessoas pela terra e também para os tributos para o rei, os tributos reais. Então Israel pagava diversos tributos. Então, o dízimo, vocês entenderam o que é, não é? Segundo, o que são as ofertas, ou dito ofertas voluntárias? Então, isso significa que é pelo amor ao próximo, a graça do Senhor Deus. Nós podemos dizer que através dos 10 mandamentos, conforme ali está, que é amar a Deus e amar o próximo, com este coração você dá a oferta, que nós podemos dizer que é a oferta voluntária. Então você utiliza dos seus bens para o amor com o próximo, para amar o Senhor Deus, para servir a Deus e os próximos. É utilizado no templo, era utilizado para ajudar os pobres, na caridade também. Então ali também haviam essa oferta voluntária no tempo do Senhor Jesus também, onde todas as pessoas eles iam passando e tinha uma caixa onde as pessoas elas colocavam dinheiro. Vamos colocar Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículo 41. Marcos capítulo 12, versículo 41 a 44. E estando Jesus assentando defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito.
Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse-lhe: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Então, nós podemos ver a fé dessa mulher. Se ela der todo o seu dinheiro da sua sobrevivência, o que ela vai fazer? Ela vai passar fome. Mas isto é a fé de que se eu entregar ao Senhor, o Senhor ele preencherá por mim. E ela deve ter experimentado isso. Mas essa viúva, ela foi para casa e para jantar com seus filhos, o que quer que seja, tudo era mantido. O Senhor Jesus viu isto e não o deixou, não é de qualquer maneira só passar. Isto é a fé. Então, você dando essa oferta voluntária de amar a Deus, de amar o próximo. Então, realmente existem pessoas que estão na dificuldade, na pobreza. E por todos eles, o que quer que seja. Então, o que ela fez? Ela ofertou 2 pequenas moedas. Então, que naquele tempo chamava lepton. Lepton é a moeda do cálculo das pessoas. Sabe, 128 equivale. Então, esta moeda, você precisa juntar 128 moedas dessas para dar um denário. E naquele tempo, do tempo de Roma, mudou para 64. Então quer dizer que 2 moedas, que são 2 lepton, o que será que vai valer no tempo de hoje? Então, se um denário equivale ao dinheiro de um dia, do trabalho de um dia. Por exemplo, se o dinheiro de um dia, uma pessoa, por exemplo, ganha R$ 200, por exemplo. E se outra pessoa ganha, por exemplo, R$ 400, então se você dividi-lo em 64, por exemplo, para saber quanto que é o valor da moeda, que seria por volta de R$ 6, ou por volta de R$ 3. Então ela só tinha esse tanto de dinheiro. Ou do tempo daquele tempo anteriormente, poderia dizer, vai equivalendo a R$ 1. Então ela fez essa oferta diante do Senhor Deus. Que mesmo que seja 2 moedas que valiam meio centavo, que vale tão pouco, ela ofertou. E o Senhor Jesus viu isto. E o Senhor Jesus está elogiando a vida dessa mulher. Muitos ricos colocavam muito dinheiro. Ótimo, fizeram bem. Mas fizeram bem. Mas esta mulher viúva, ela fez muito mais a oferta do que eles. Então, quando nós ofertamos também da mesma maneira, o Senhor Deus, ele vê o nosso coração. Então, é o coração do Senhor Deus. Então, nós sempre ofertamos diante do Senhor Deus, nós temos o coração realmente dedicado ao Senhor. Então, o trabalho é para ajudar os santos. Então, para todo esse trabalho eram utilizados esses valores, esse dinheiro. Então, mas naquele tempo, após receberem a salvação, os irmãos e irmãs, no tempo dos apóstolos, quando os apóstolos faziam a viagem missionária, a arca do tesouro, essa oferta voluntária também era utilizada, seja no tempo da Macedônia, seja na igreja de Tessalônica também. Haviam várias igrejas e muitas dessas ofertas voluntárias foram realizadas. E como nós já lemos naquele tempo, 2 Coríntios capítulo 8, vamos voltar.
a partir do versículo 1. Vamos ler novamente. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como é muita prova de tribulação. Então, para pregar o evangelho, houveram diversas tribulações. Eram perseguidos, passavam diversas dificuldades, mas qual é a alegria que eles tiveram? A alegria do evangelho, da salvação, mas na pobreza extrema. O que é essa pobreza extrema? Então você realmente está se preocupando com a vivência, não é? Mas é nessa tribulação, com a profunda pobreza, abundou em riquezas da generosidade. Porque sendo o seu poder o que mesmo testifico e ainda acima do seu poder deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. Então, quando nós falamos dessa oferta voluntária, então, havia muitas pessoas pobres naquele tempo, então esta oferta, ou oferta voluntária, então hoje em dia nós não utilizamos essa palavra oferta voluntária longa assim, nós somente falamos ofertas, não é? E dentro dessas ofertas tudo está incluso. O que é a oferta? Ou também podemos chamar de contribuição. É de você ofertar, você contribuir para o trabalho do Senhor Deus. A oferta de consagração, por exemplo, é a contribuição que eu faço para participar do trabalho de Deus. Então, primeiro, esta oferta, ou a oferta de consagração, é o que eu estou obedecendo para um chamado, para um trabalho de Deus. Então, é por isso que ele diz que é melhor obediência do que sacrifício. Então, se o Senhor ele pede, a qualquer momento que seja, eu preciso ter o coração de ofertar tudo ao Senhor. Esse é o coração de ofertar, nós podemos dizer. Então, vamos voltar para a palavra de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 9, capítulo 29, perdão, 1 Crônicas, capítulo 29. A partir do versículo 11, 1 Crônicas 29, versículo 11 ao 17. Eu irei ler. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder, e a honra, e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltastes por cabeça sobre todos. Versículo 14, vamos ler todos juntos. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti e do que é teu to damos. É verdade. E versículo 16 e 17, vamos ler todos juntos. Senhor, nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas, e agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu. Então é verdade? Então, primeiro você precisa dar o seu coração ao Senhor. Esse coração sincero. Então, eles dão esse coração em alegria. Então, primeiramente, nós precisamos dar o coração ao Senhor. Não é mesmo? Então, em diversos lugares da Bíblia, o Senhor ele já disse que nós já não somos nossos, nós somos comprados com preço. Então, agora, isso foi comprado com preço, agora mudou essa propriedade, não é? Não é? Então, da mesma maneira, a minha propriedade, por exemplo, eu agora sou do Senhor. Como em Atos capítulo 20, nós podemos dizer que é a igreja que foi comprada pelo sangue de Cristo. O Senhor, ele deu
a sua vida para esta igreja. É por isso que esta igreja nós chamamos que é do Senhor. Então, na realidade, o Senhor, ele derramou seu sangue na cruz, pagou esse preço. Quer dizer que naquele momento eu me tornei do Senhor. Então, alguém já me disse, eu não sou do papai nem da mamãe, e eu não sou nem meu. Então, eu sou de quem? Eu sou de Deus. Seja em carne, seja em espírito, eu sou do Senhor. Mas o que eu tenho, eu somente sirvo para o Senhor, para manter. Eu sou somente um gerenciador. É por isso que ele diz, eu sou servo. Então diz eu, servo de Cristo Paulo. Então existe um Senhor que mantém todas as coisas, que é o Senhor Jesus na realidade, não é mesmo? Então se eu penso que é meu, se torna uma cobiça, se torna uma pessoa realmente preguiçosa para servir e retribuir ao Senhor. É por isso que a base de toda a vida de fé é preciso saber que tudo está no Senhor. Por isso que é uma palavra que nós ouvimos muito nos domingos. Então, eu vivo para o Senhor e morro para o Senhor. É por isso que viver ou morrer somos o quê? Somos do Senhor. Então, nós somos do Senhor. Eu sou do Senhor. Como em Romanos capítulo 6, ele já disse que vós agora fostes chamados para serem de Deus. Então, nós somos de Jesus Cristo. Então, nós pertencemos a Jesus Cristo. Então, é por isso que essa igreja é do Senhor. E nós também, cristãos, todos somos do Senhor. A oferta significa que eu não estou dando algo que é meu para o Senhor. Eu, com agradecimento, eu simplesmente estou entregando tudo para o Senhor. Então, eu posso dizer que a oferta é somente uma oferta para mostrar o meu agradecimento diante do Senhor Deus. Se nós pensarmos assim, eu acredito que nós vamos conseguir compreender o que significa essas ofertas. O Senhor Deus, ele nos permitiu todas as coisas. É porque se o Senhor, ele diz, eu irei usar, então, a qualquer momento nós precisamos dizer, sim, Senhor, utilize, use-o. Não é mesmo? E é por isso que nós que recebemos a salvação, nós todos fazemos o básico como o dízimo, não é? Porque nós recebemos a salvação, isso é um grande agradecimento, isso é a graça de Deus, isso é o amor de Deus. É por isso que o dízimo é algo que nós fazemos todos naturalmente, mas existe algo que nós chamamos de a oferta, não é? A oferta para a missão, por exemplo, também. Então, se não houvesse essa oferta, então, para manter todas as igrejas, realmente para estabelecer mais igrejas, realmente nós utilizamos muitos desses valores, não é? E também, então, quando pequenos, o Senhor diz para ensinar as crianças muito bem. É por isso que em Deuteronômio, capítulo 1, também já disse, realmente, enquanto estivermos realmente levantando, dormindo, não precisamos ensinar as crianças. Mas se nós olhamos para a escola dominical, ensinam muito bem as crianças. E também o valor para ajudar essas crianças, não é? E esse prédio também, por exemplo, não foi construído só o Senhor. Os irmãos, eles deram um braço seu. Eles entregaram ao Senhor, porque é do Senhor. Ou seja, a oferta para a construção. E se nós olharmos para a nossa igreja de Seul, então nós podemos dizer que o irmão mais velho de todas as outras igrejas, não é, do país. Ou seja, as igrejas na dificuldade, nós também fazemos a nossa oferta especial. Então, na igreja de Yongdong, então, quando eles tiveram a sua independência para construir a própria igreja, nós também ofertamos a eles. Se o Senhor ele disse que vai usar, nós simplesmente podemos entregar.
Será que é somente isso? Realmente para todos os trabalhos do mundo inteiro? Então, esse lugar onde nós nos reunimos para podermos fazer a evangelização? É necessário lugares assim. Então, antigamente eles iam de um lado para o outro, não havia igrejas, por exemplo. Mas o mundo está diferente agora. Nós precisamos disso. Nós precisamos da oferta para as construções. A oferta para a missão mundial. Em 82 países diferentes, vocês conhecem muito bem, não é? Então, 1.150 igrejas que nós temos agora. Então, todas essas igrejas estão reunidas, unidas para pregarmos o evangelho todos juntos. Enquanto nós, tanto necessitamos também, igualmente, nós estamos ofertando todos juntos. A oferta realmente anual é um número imenso. Então, não é somente um ano, nós estamos continuamente realizando essa oferta. E também, seja na África, na Índia, a igreja de Seul realmente é a igreja que se mantém como responsável para ofertar. Então, nós estamos ofertando para a África, para a Índia, nós estamos nos responsabilizando por todos eles, ou seja, na Índia, seja na África. Então, nós não enviamos nossos próprios missionários, mas nós ofertamos ali, mantemos. Então, seja na África, por exemplo, nós temos em 82 países diferentes, o evangelho já entrou ali. Então, 530 igrejas por volta que nós temos. Mas o número de pessoas que receberam essa é o número de pessoas que vêm somente no domingo são de 25 mil pessoas. Ah, então pense bem, tente colocar 25 mil pessoas em um lugar. É um número imenso. Mas esse número imenso está na igreja central de Seul, realmente, seja pelo notebook, seja pelos projetores. Então nós não fazemos algo que enviamos dinheiro ou tentamos mantê-los ali, não é? Mas nós compramos todos esses equipamentos e enviamos para que eles possam receber a salvação. É por isso que o método que nós utilizamos para pregar o evangelho é diferente das outras igrejas. Então nós utilizamos projetores, não é? E é na África as pessoas acham muito interessante uma coisa dessas. É por isso que mais eles conseguem prestar atenção e mais pessoas acreditam que recebem a salvação. E existem essas ofertas que nós realizamos, não é mesmo? E quando chega no domingo, como nós sabemos em Êxodo capítulo 23, existe as festas dos pães ázimos, não é? Que precisam ser guardadas. E o que isso significa? Então, a festa dos pães ázimos está ligado à Páscoa. Então, o que liga a Páscoa, quer dizer, que é a salvação, agora a vida de fé, que são as festas dos pães ázimos. Então, você precisa guardar as festas dos pães ázimos. Isso significa que quando você for para o templo, você não pode ir de mãos vazias. Como em Êxodo capítulo 23, versículo 15, ele já disse assim. Então, sempre quando fores para diante do Senhor, então, principalmente nós temos essas nossas ofertas, não é? Então, pelo menos seja uma quantidade, seja como o dinheiro das 2 moedas da viúva, nós precisamos dar essa oferta para o Senhor. Então, por quê? Então, porque essa oferta significa que tudo eu darei ao Senhor. É essa atuação de obediência ao Senhor. Então, isso significa que toda a minha preocupação, todas essas minhas dificuldades, agora eu entrego para o Senhor. Então, será que realmente existe essa fé ou não? Então, uma pessoa que realmente tem essa fé diante do Senhor Deus, ele age verdadeiramente. Quer dizer que ele entrega todas as coisas ao Senhor. É por isso que em João capítulo 3 também. Em 3 João já disse realmente, filho, eu desejo que mantenhas bem, em prosperidade. Porque após a salvação, o Senhor Deus, ele mantém toda a nossa vida. É por isso que nós olhamos em Deuteronômio também. Então ele já disse, realmente, seja as aves dos céus. O Senhor Deus, ele permite todas as coisas, não é? Para se alimentarem.
Da mesma maneira, não se te preocupes com essas coisas. Então, nós damos essas ofertas ao Senhor. Então, não é o coração, mas é uma maneira de manifestar a obra, a ação que manifesta nessa nossa fé. Vamos procurar Tiago, capítulo 2, palavra de Tiago, capítulo 2, versículo 17 e 18. Versículo 17 e 18, vamos ler todos juntos. Assim também na fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: Tu tens a fé? E eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, não somente isto, mas essa oferta que nós realizamos é para pregarmos o Evangelho, para participarmos disso. É por isso que nós todos realmente precisamos fazer amigos com as riquezas da injustiça, então, porque assim eles irão nos receber. É por isso que na África também, realmente os irmãos e irmãs, seja no trabalho, seja assim eles receberam a salvação. Então nós também não sabemos exatamente quem é, mas tudo vai ser revelado diante do Senhor Deus. E é por isso que essa oferta que eu faço é eu participar do Evangelho do Senhor Deus. E não somente isto. Então, o Senhor agora está dentro da minha vida, ele preenche tudo que eu necessito. Esse é o caminho de experimentar. Então, esse é o caminho para o Senhor. Então, Filipenses, capítulo 4. Palavra de Filipenses, capítulo 4. Capítulo 4. Versículo 14. Filipenses, capítulo 4, versículo 14. Versículo 18 e 19, 18 e 19, 18 e 19, vamos ler todos juntos. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviada, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. E é por isso que nisto nós podemos ver os irmãos e irmãs dizendo quanto que oferta ao Senhor. O Senhor, ele há de me preencher. Então, quando você experimenta uma coisa dessas, quer dizer que a vida de fé é você experimentar o que o Senhor há de preencher em nós. Não é? O Senhor disse, realmente pedir e dar-se-vos-á. Então, ele disse que ele irá apertar e nos dar, realmente, em abundância. E todas essas nossas coisas irão ser realmente preenchidas. Então, se todas as coisas da minha carne eu entregar ao Senhor, seja na minha vida, não é quando eu for para o reino dos céus, o Senhor ele há de retribuir tudo o que eu fizer. Ele já me prometeu. Como em Provérbios capítulo 11, realmente já disse que tudo que eu tenho, o trabalho de Deus, esse trabalho de Deus, eu entrego para o Senhor. E depois de muitos dias, nós iremos recebê-lo novamente. Então, o Senhor Deus, ele não simplesmente deixa passar. Então, com o coração do Senhor, seja os dízimos, seja a oferta, quando nós olhamos para o Senhor, então nós temos o coração de unir com o Senhor. Nós podemos entender uma coisa dessas. Nós podemos dar ao Senhor realmente sem reter nada. Então, mas como aquela criança pequena, a história que eu já li para vocês, você diz, mas é meu, mas é meu. Na realidade é do pai, é da mãe. Então, se a criança ela pede, ele tem que pensar, é do pai, da mãe, tudo é do pai e da mãe.
Então, eu posso dar para a mãe. Se eu precisar, o pai e a mãe vai me comprar mais. Não é mesmo? Mas fica pensando, não, é meu, e fica segurando e segurando. Seja um biscoitinho, uma migalha, e já fica pensando que fez demais. Então, eu fico pensando, será que nós não estamos sendo assim como essa criança? Então vamos orar. Senhor Deus Pai, que está vivo, nós te agradecemos. O Senhor é todas as coisas. O Senhor é aquele que nos permitiu todas as coisas. Ele nos deu a sua própria vida. Senhor, agora a minha vida, todos os meus bens, somos do Senhor. Senhor, que utilize para a sua vontade. Senhor, se o Senhor diz que tem que utilizá-lo, por favor, me transforme naquele que tem o coração de servir ao Senhor. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.